Graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de poder fazer mais esta aula, né? Aula núcleo, onde nós vamos falar sobre as lições e também sobre os gráficos referente às lições. Antes de tudo, eu quero primeiramente agradecer a Deus a oportunidade que Ele tem nos concedido. Mais uma semana se passou, né? E nós sobrevivemos para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Estamos felizes porque Deus tem nos dado o fôlego de vida, tem nos conservado em vida, tem preservado os nossos irmãos. E vamos continuar glorificando ao Senhor, orando, intercedendo por aqueles que também estão precisando, não é isso, irmãos? Da nossa oração. Quero agradecer os novos membros do grupo EBD Views. Toda semana sempre temos recebido irmãos, né, que querem fazer parte do grupo. E eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Quero pedir desde já a oração dos irmãos por esse ministério, para que ele possa crescer cada vez mais e Deus possa dar o crescimento devido. A nossa lição é a lição de número 8, tá bom? Que tem o título Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E aqui, como eu sempre digo para os irmãos, este aqui é o gráfico esboço, porque toda a lição, ela está baseada, todo o gráfico, está baseada nesta lição, tá? Então temos ali, olha, lição 8, título, Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O textuário diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. A nossa verdade prática diz, Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Nosso primeiro ponto diz, um edifício espiritual, os subpontos, santuário judeu, santuário cristão, a pedra angular e Cristo a pedra principal. O segundo ponto diz, o fundamento dos apóstolos e profetas. Aí fala do conceito de apóstolos, da doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. E o terceiro ponto fala edificados para a morada de Deus. Então, os subpontos falam edifício bem ajustado, templo santo no Senhor e morada do Altíssimo, tá bom? Os objetivos específicos são esses. Explicitar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo Testamento ele habita em nós. Então nós somos templo do Senhor. Apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. E aí nós vamos entender o que é este fundamento da igreja, o que é esta doutrina dos apóstolos e o que é o testemunho dos profetas. E, por fim, refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Então, os irmãos perceberam aí que as palavras-chave, né, dessa lição fundamento, apóstolos, profetas e principalmente a pedra angular, ou a pedra de esquina, que é Jesus Cristo. Tá bom? Então, amados, para nós irmos direto no tema, no assunto, antes disso eu quero só apresentar para os irmãos, vocês sabem, né? A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 2, versículo 20 a 22, e Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27, que é exatamente esse gráfico aqui que eu postei lá no grupo, e os irmãos que ainda não pegaram, pode pegar, eles estão lá, tá bom? Esse gráfico ele fala dos dois alicerces, que é justamente esse assunto aqui que Jesus traz para nós, né? Relacionado ao homem prudente, o que ouve a palavra e pratica, e o que ouve
mas não pratica, tá? Então tudo isso aí está dentro deste assunto, tá bom? O nosso primeiro ponto fala sobre isso, né? Jesus Cristo, um edifício espiritual, né? Está falando do edifício espiritual, o santuário judeu. E aí, nesse ponto, é que eu gostaria de mostrar esse outro gráfico, porque na realidade, esse último aqui que eu postei para os irmãos, tá? Porque vai falar do templo físico e do templo espiritual, embora eu quero entrar com este gráfico lá no final, tá bom, irmãos? Então preste atenção, aqui vai falar do templo físico, né? Especialmente quando ele vem de lá, como tabernáculo, eu vou explicar isso depois, né? E vem aqui para o templo construído por Salomão. Então ele fala do santuário judeu, né? Santuário judeu é porque, na verdade, irmãos, eu estou fazendo assim um apanhado, tá bom? Um registro, digamos assim, das origens. Porque vocês sabem que o templo de Salomão, ele vem já derivado do tabernáculo, que tem toda uma simbologia o tabernáculo, que isso é importante nós entendermos. Por isso que eu peguei desde lá do tabernáculo, e aí a gente vai seguindo aqui esta leitura. Lembra que eu sempre falo para os irmãos sobre a leitura dos gráficos, o direcionamento da leitura, né? Então, para você olhar assim e às vezes ficar confuso por onde começar, ele começa ali, canto superior esquerdo, tá? E vem descendo, acompanhando aqui, tá bom? Só que eu quero mostrar primeiramente isso, né? O santuário judeu, porque o comentarista fala desse exclusivismo dos judeus, né? Por acharem que o templo era apenas para eles, né? Então tem toda essa questão e depois vai falar do santuário cristão, tá? Que é, de fato, a igreja, mas é principalmente nós, o nosso coração, que é o lugar onde Deus habita, onde Cristo passou a habitar. Ou seja, o nosso coração, ele ganhou uma dimensão grande, né? Enquanto igreja, porque nós somos igreja. A igreja agora somos nós, né? É claro, irmãos, que isso suscita alguns debates, né? Porque às vezes eu acho até interessante quando eu coloco uma ilustração no grupo que tem, digamos aqui, o desenho da igreja, né? Aí algum irmão sempre fala alguma coisa, mas a igreja não é o templo, não é o prédio. A gente sabe disso, irmãos. Só que isso aqui é uma representação, é uma representatividade. Que eu tenho falado isso muito, né? Para a gente não se apegar a esse tipo de detalhe, tá bom? Se Deus nos permitir, futuramente a gente vai fazer um vídeo só sobre isso, sobre essa questão da simbologia, né? Existe até uma ciência que é muito falada no meio dos designs gráficos, né? Que trata sobre este assunto. E aí a gente vai falar também futuramente sobre ela, né? Porque ela também se encaixa nesse sentido, tá? A ciência que estuda os signos de significado, tá? Que dá significado às imagens, tá bom? E é a ciência da semiótica. Então isso é muito importante, isso aí a gente entender, tá? E aí eu quero voltar aqui novamente para esse ponto, porque o que a gente entende da lição e sobre essa construção que eu falei para vocês aqui atrás, vem desde lá, né? Veja, observe que vem desde o Éden, tá? E eu já falei isso aqui em outras aulas, né? Quando a Bíblia deixa claro que o Senhor passeava no jardim, que o Senhor tinha comunhão com o primeiro casal, está ali Gênesis 3:8. Ouvindo o homem e a sua mulher, que os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então a gente entende que isso era algo meio que costumeiro que acontecia, né?
Deus se apresentava naquele jardim. E era não somente um lugar de delícia, não somente um paraíso, mas era também um santuário, digamos assim, né? Era um lugar de culto, um lugar de comunhão, um lugar de adoração. Tanto é que a gente vê algo parecido com isso lá no Apocalipse, que eu já me referi aos irmãos. Agora preste atenção, depois que o homem pecou, né, então esse acesso a esse lugar, ele foi restrito, né? Ele foi restrito. E aí isto ocasionou que Deus fez com que o homem construísse esse tabernáculo para que ele pudesse habitar, para que ele pudesse ter comunhão com o homem, para que o homem fosse atraído a ele em adoração. Por isso que diz Êxodo 25:8, e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Tá bom? Então é nesse sentido. E aí depois isso vai se converter numa habitação espiritual, porque aqui Deus já está dando as dicas que ele queria habitar no meio do povo, né? É claro que depois há essa ideia de que Deus não vai habitar só no meio do povo, mas vai habitar dentro do povo, no coração do povo, tá? Então esse ponto também é importante. Vamos voltar para cá. E aqui nós entramos no terceiro subitem, que é exatamente a questão da pedra angular, de Cristo como a pedra angular. Tá bom, irmãos? Então o comentarista, é claro que ele faz a alusão ao que Paulo cita, falando da pedra, como a questão de algo extraído da arquitetura, né? Da arquitetura. Paulo tinha bastante conhecimento disso. Tá bom, irmãos? E aí a gente entende também que quando ele pega a questão da construção, isso daí é aplicado, ou seja, é feita uma aplicação no sentido de dizer que a nossa vida também é como uma construção, né? Ela vai sendo construída. E isso ficou muito claro exatamente nessa parábola aqui dos dois construtores, que foi dita por Jesus, inclusive, tá? Então, a nossa vida cristã é uma construção. E quando fala de uma construção, é importante que a gente diga isso, porque se trata também de um progresso, né? Então, é algo progressivo, é algo que começa pequeno, é algo que começa de forma simples, mas aí vai crescendo, né? Claro que isso se refere a nós, enquanto cristãos, e Pedro nos chama de pedras vivas, né? Só que são pedras vivas encaixadas para formar um grande edifício, que é o edifício de Deus, digamos assim, que é a igreja do Senhor Jesus, tá? Então é nesse sentido. Então a gente entende que está falando de uma metáfora, de uma edificação, né? Da forma como Jesus se expressou e da forma como Paulo também se expressa. Mas tem outros detalhes aqui, meus irmãos, que são muito importantes também nós entendermos, né? A questão da pedra angular, né? Então eu fiz esse gráfico aqui para mostrar sobre isso. Essas são duas representações de como a pedra angular ela era utilizada. Então aqui quando vai se fazer um arco, né? Essas pedras, elas são colocadas primeiro, tá bom? E aqui é deixado espaço para que se encaixasse esta última pedra, que era ela quem ia fazer, digamos assim, a conexão com as duas outras partes, né? Ela ia fazer esta liga, esta conexão com as duas partes. E ela era chamada então de pedra angular, porque ela vai se encaixar neste ângulo, certo? Tá bom? Então é nesse sentido aqui, tá? Indica algumas construções, as paredes que formavam esquinas eram unidas por algo no alto, por alguma forma de pedra. Que é isso aqui que eu coloquei para vocês na descrição, né, do Champlin, que fala sobre isso, na enciclopédia dele. Tá bom? Mas esse outro ponto aqui também é importante, essa outra expressão da pedra angular. É muito interessante, tá? Então,
a pedra angular, nesse sentido aqui, a gente pode dizer que ela era a pedra fundamental, digamos assim, ou também chamada pedra de esquina. Por que que ela era pedra de esquina, irmãos? E eu fiz aqui desenhado para os irmãos também entenderem, olha. Essa pedra, ela tinha que ser bem talhada, ela tinha que ter as medidas exatas, ela tinha que ser bem correta, tá? Por quê? Porque é através desta pedra que ela ia servir de base para todas as outras que fossem colocadas após ela, tá? Então, por isso que ela é também chamada de pedra de esquina, porque ela ficava na esquina, tá? E ela ia servir de esquadro, né, para as outras pedras, tá bom, irmãos? Então, isso é importante a gente entender, porque existe aqui uma aplicação espiritual muito importante. No caso aqui, Paulo ele fala dessa pedra de esquina que também ela vai fazer este fundamento, tá? Dos profetas e dos apóstolos. É isso aqui que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Por isso que ela é importante o entendimento, irmãos, sobre esta pedra, porque ela vai servir de base, ela vai servir de referência para todas as outras pedras. Imagine que aqui está eu, está você, estamos nós, está a igreja. Nós nos baseamos em Jesus, porque Ele é a nossa referência. Ele é o nosso referencial maior, acima de todos. Eu sei que hoje, às vezes, nós gostamos de nos basear, né, na vida de pessoas importantes, de repente um pastor famoso que prega bem, que ensina bem, ou de um cantor gospel que você gosta muito, né, de uma cantora que você gosta muito, e também um político que você gosta muito, né? E hoje nós estamos vivendo esse tempo tão difícil em que a igreja do Senhor está passando, né? E eu volto a dizer, irmãos, que nós estamos vivendo assim um período de polarização muito grande, né? Porque em tese as pessoas estão se baseando em uma determinada pessoa como se fosse alguém que pudesse ou que fosse salvar toda uma nação. Então nós temos que ter cuidado em relação a isso, né? Temos que ter cuidado porque o nosso referencial é Cristo. Ele é que é o nosso referencial. Por que que ele é o nosso referencial? Porque ele não vai errar. Porque ele é perfeito. Um pastor vai errar, um cantor gospel vai errar, uma liderança, seja qualquer que seja a liderança, ela vai errar. E sabe o que acontece quando nós não estamos firmados na rocha inabalável, na pedra de esquina que é Jesus? Nós vamos nos decepcionar. Nós temos aí na história evangélica muitos casos de pastores, né? Pastores inclusive americanos também, né? Que fracassaram, que tiveram suas quedas. E muitas pessoas gostavam tanto desses pastores que até esfriaram na fé quando viram, né, que aquele pastor teve um declínio espiritual. Né, irmãos? Aqui no Brasil também isso aconteceu, né? Pastores que tinham uma projeção na mídia, né? Que estava aí o tempo todo pregando, inclusive em emissoras de televisão, né? E aí quando tiveram o seu declínio também foi algo desastroso, porque muitas pessoas, crentes, né? Tiveram aquela decepção. E é claro que a gente se decepciona de certa forma. Mas eu quero incentivar os irmãos novamente para que a gente olhe para Cristo como a pedra de esquina. Porque ela é perfeita, irmãos. Esta pedra, ela é perfeita. Eu coloquei no grupo, e eu quero citar aqui para os irmãos, Cristo como a pedra.
ele para Israel, para a igreja e para os gentios, né? Que é aquele grupo das profecias bíblicas que eu falei para vocês, né? Deus trata com Israel, Deus trata com os gentios e Deus trata também com a igreja, né? Então, para Israel, o que é Cristo para Israel? Ele é a rocha de ofensa, a pedra de ofensa, né? E de tropeço. Está lá em 1 Pedro 2,8, 1 Coríntios 1, 26, Isaías 8, 8, 14, 15. E por que ele é pedra de tropeço? Porque Israel esperava um Messias poderoso, né, montado num cavalo branco, que fosse uma espécie de Davi, que viria então para libertar eles do jugo romano. Só que não foi assim. E se vocês pararem para pensar, irmãos, até mesmo alguns discípulos ou pessoas que conheciam Jesus tiveram essa decepção. Ora, eu quero citar aqui o caso de João Batista. João Batista foi aquele personagem que, né, ele é conhecido como aquele que veio abrir o caminho para entrar o rei, né? O rei, porque ele seria aquele que viria para anunciar, tá bom? Como um arauto que veio para anunciar a vinda do Messias, do rei. Tanto é que quando ele era questionado se ele era o Messias, ele disse, não, eu não sou o Messias. Ele ainda vem aí, eu nem sou digno de desatar, né, as suas alparcas. Mas o que acontece? Quando Jesus se manifestou e que ele chegou a batizar Jesus no Rio Jordão, vocês conhecem a história, houve uma voz do céu, este é o meu filho, amado em quem eu me comprazo. Ou seja, houve toda uma confirmação de que, de fato, Jesus era o Messias. Pergunto eu para os irmãos que estão ouvindo aí, havia alguma dúvida, ou deveria haver alguma dúvida na vida de João Batista em relação à pessoa de Jesus, se ele era ou não o Messias? Penso eu que não. Porque ele ouviu a voz, pelo menos eu imagino isso, que ele deve ter ouvido a voz, confirmando que ele de fato era o Messias escolhido. Mas o que foi que aconteceu com João Batista, irmãos, quando ele estava na prisão? Ele manda perguntar os seus discípulos, manda pelos seus discípulos perguntar para Jesus: és tu mesmo o Cristo ou nós devemos esperar outro? E aí eles chegam lá, faz essa pergunta a Jesus, e a Bíblia diz que na mesma hora Jesus curou enfermos, expulsou demônios, fez muitos milagres ali naquela hora, só para comprovar que de fato ele era o Messias, né? E aí ele manda a resposta para João Batista e cita mais ou menos algo parecido com isso que eu disse para vocês aqui. Olha, é feliz aquele que não tropeça em mim. Por quê? Porque Israel tropeçou no Messias, tropeçou na rocha, na pedra que era Cristo, né? Uma pena. E tem muita gente que até hoje tropeça em Cristo. Em que sentido? Quando não entende o seu evangelho, quando não entende a sua doutrina, quando não entende, aleluia, o que ele quer dizer na sua palavra. Isto é tropeçar no evangelho. Mas Jesus não é para tropeçar. Ele não é a pedra para tropeçar. Por quê? Porque para a igreja ele já é a pedra fundamental. Ele é a pedra a qual a todas as outras pedras que somos nós, que é o que eu estou mostrando exatamente aqui para os irmãos, são firmadas. Nós somos firmados em Jesus. E aí entra a nossa leitura bíblica em classe, porque nós falamos de Efésios 2, 20 a 22 e Mateus 7, 24 a 26, exatamente quando fala dos dois alicerces. Então, olha aqui, olha. É exatamente esta parte. Então, para a igreja, tá? Jesus é a pedra angular.
a pedra angular. E é nesta pedra que nós somos edificados. Por isto que Jesus entrou com essa questão dos dois alicerces, né? Dos dois construtores. O que é o construtor prudente? É aquele que construiu a sua casa. Eu até coloquei errado aqui, tá, irmãos? Me perdoe. Ele não construiu sobre a areia, ele construiu sobre a rocha. Mas lá no grupo está corrigido, porque esse aqui não foi corrigido. Então, ele construiu a sua casa na rocha, tá? E aí correu rio, chuva, vento, né? E o que acontece? Aqui também tem um erro que ele resistiu às intempéries, tá? E Jesus diz: esse é o que ouve a palavra e a pratica, que coloca em prática, tá? Mas aí ele fala do construtor imprudente. Construiu sobre a areia, né? Ou seja, ele não quis saber de construir sobre a rocha, construiu na areia, que em tese é mais fácil de construir, entenderam? Aí entra aquela ideia de um evangelho fácil, porque a Bíblia diz, acredito que é Lucas, se eu não me falha a memória, que diz que esse construtor, ele cava a terra até achar a rocha, né? Muitas vezes nós não queremos ter sacrifício, não queremos fazer esforço para buscar, de fato, os fundamentos da nossa fé, da nossa doutrina, tá? Então, o que acontece? Ele construiu sobre a areia, aí veio o rio, veio chuva, as mesmas tribulações do construtor prudente, tá? Veio o rio, veio chuva e não resistiu às variações. Por quê? Porque ele é aquele que ouve a palavra, mas não coloca em prática. Meus amados, eu quero abrir o meu coração aqui para vocês nesse sentido, porque eu tenho dito para mim mesmo, que eu não quero ser, Deus sabe do meu coração, eu não quero ser um repetidor de palavras, certo? Eu não quero ouvir uma boa pregação e pegar alguns pontos daquela pregação, inserir no que eu falo para ensinar os outros. Eu não quero pegar um texto muito lindo de algum autor que se esmerou para chegar àquela conclusão. Não quero pegar esse texto e também só repassar para os irmãos. Então eu quero dizer para vocês que nós precisamos ir além, tá bom? Lembra de Jesus? Caminha a segunda milha. A gente quer às vezes caminhar como os fariseus lá só a primeira. E ele nos está convidando, nos está chamando para ir mais além. É o caso aqui do construtor que cava para buscar conhecimento. Significa o que isto? Significa, preste atenção, significa um evangelho não superficial, que é o que a gente está vendo nos dias atuais. Um evangelho muito superficial. Um evangelho em que as pessoas parecem que têm tudo na mente sobre o evangelho, mas não tem no coração. E eu estou dizendo isso para vocês com toda sinceridade, porque esta é a minha maior luta, a minha maior guerra interna. É para que a palavra de Deus seja vida dentro de mim, no meu coração. Porque, irmãos, não adianta de nada você ter todos os cursos de teologia, não adianta de nada você ser formado em uma universidade americana, não adianta de nada você ser doutor em divindade, como às vezes eu vejo pregadores dizendo que são doutores em divindade, que leram 500 ou 1000 livros para talvez mostrar algum tipo de intelectualidade, de sabedoria ou de conhecimento. Mas às vezes nas ações deles a gente percebe que a palavra não internalizou. Que é isso que eu tenho pedido muito para Deus. E a gente, nós, toda pessoa que se propõe a fazer a obra de Deus,
você vai ser visado, viu, professor? Você vai ser visado. Você que prega, você que ensina, você vai ser visado nisso daí, porque sempre alguém vai apontar o dedo. Mas essa não é a questão. A questão é eu saber que em Deus a palavra dele está em mim e eu posso dizer, como salmista, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, irmãos, o que eu percebo hoje é que há muitas vezes um distanciamento muito grande entre a teoria e a prática, entre o que eu sei da palavra e o que eu pratico da palavra. A minha oração, para mim especialmente, é para que Deus encurte, sabe, essa distância e cada vez mais eu possa praticar aquilo que eu prego, que eu possa praticar aquilo que eu creio, porque é exatamente isso que Deus deseja. Quando a Bíblia diz que Ele quer fazer morada no nosso coração, é neste sentido, é eu abrir o meu coração para que Ele more, para que a palavra de Deus tenha, sabe, uma total proeminência na minha vida. E repito isto novamente para os irmãos, isso não tem a ver necessariamente com títulos, com você ter um alto grau de estudos. Eu fiz uma pós-graduação numa faculdade batista aqui de Belém, no Pará, e lá eu ouvi testemunho de pessoas que eram inteligentíssimas, que eram alunos exemplares, que depois se tornaram até professores, mas depois abandonaram a fé. E eu digo para o Senhor, não, Senhor, isso não adianta. Eu não quero isso. Eu quero cada vez mais internalizar a palavra de Deus. Então, irmãos, presta atenção. Nós precisamos não só ouvir a palavra, mas precisamos praticar. Esta prática, ela só acontece a partir do momento que ela está internalizada dentro de mim, que ela faz parte do meu ser, que ela completa, preenche todos os espaços, que ela me confronta, porque isto também é importante. Há pessoas, e eu quero aqui me lembrar de uma coisa muito interessante, vocês se lembram daquela antiga caixinha de promessas, não é? Só tinha bênçãos, né, naquela caixinha de promessas. Alguém deveria criar uma caixinha de exortação também, porque a Bíblia também tem muita exortação. E é importante que tenha. Por quê? Porque Deus vai estar falando comigo. Deus vai estar me moldando. Presta atenção. É Cristo quem é a pedra viva, que é a pedra perfeita, que é a pedra angular. E nós somos estas pedras que estamos sendo inseridas. Mas, se eu for pegar o exemplo do que se fazia lá no templo, na construção do templo, essas pedras eram talhadas, essas pedras eram trabalhadas para que elas pudessem ser inseridas, elas tinham que ficar retas. Então, preste atenção, querido, deixa Deus trabalhar na sua vida. Aí eu digo para mim, Enomi, deixa Deus trabalhar. Algumas vezes Ele vai aparar algumas arestas, Ele vai cortar alguma coisa que não está bem, vai doer, a gente vai chorar. Mas é bom, porque a Bíblia fala sobre isso. Ora, se o pai castiga o seu filho porque quer o seu bem, será que Deus também não pode fazer isso conosco? Né? Então a gente tem que entender o trabalhar de Deus. Somos pedras vivas, que precisamos ser bem lapidadas, mas isso vem a partir deste exercício em que eu deixo que a palavra de Deus entre dentro de mim, irmãos. Irmãos, quando a palavra de Deus está dentro de nós, como um exercício vivo, né, da minha comunhão com Deus, ela vai me moldar,
ela vai me transformar, ela vai me orientar, porque ela é esta luz, né, que ilumina o nosso caminho. A palavra de Deus é muitas coisas, e todas essas coisas vão entrar em evidência em nós a partir do momento que nós deixamos, que nós ouvimos a palavra e que nós deixamos que ela seja internalizada dentro de nós. Eu oro ao Senhor para que todos os irmãos que estão nos ouvindo agora permita que a palavra de Deus faça essa mudança. E nós estamos precisando, meu querido, estamos precisando. Primeiro porque há uma gama de evangelhos estranhos sendo ensinados por aí. E nós precisamos, sim, nos proteger desses falsos evangelhos. Como é que fazemos isso? Com a palavra de Deus, através da palavra de Deus. Tá bom? Então, meus amados, vocês entenderam esse conceito aqui, né? Do que é a palavra como nosso referencial maior, do que é a pedra angular como nosso referencial maior. Mas a nossa lição também, ele deixa claro que existe aqui um fundamento que é também dos apóstolos, tá? Por isso que aqui nós colocamos aqui, ó, apóstolos e profetas, tá bom, irmãos? Em relação aos apóstolos, né? Você sabe o significado de apóstolo, né? Aquele que é enviado, aquele que é o mensageiro. E aí também há uma polêmica, porque alguns tentam colocar esse título de apóstolo, né, nos dias de hoje, mas a gente entende realmente, a maioria dos estudiosos compreende essa questão que apóstolo está se referindo aos 12 apóstolos, porque estiveram com Jesus, porque foram aquelas pessoas que foram enviadas por Cristo, porque foram aquelas pessoas que foram discipuladas diretamente por Jesus. Paulo, ele talvez pode entrar aí, mas ele até diz que se considera como um abortivo, né? Apóstolo do Senhor, em que sentido? Porque ele foi chamado ali já no final, né? Depois que Jesus tinha sido assunto aos céus, e aí Jesus aparece para ele, mas certamente ele também é considerado um apóstolo, tá? Mas depois disso, nós não podemos dizer que existe apóstolo nos dias de hoje, né? Tem alguns aí que se intitulam, né, apóstolos, colocam até outros títulos assim mais pomposos, porque me parece que tem muita gente que gosta dessa questão de títulos, né? De titularidade, né? E Jesus, ele nunca, parece, pelo que eu vejo no Evangelho, ele nunca foi, né, ligado a essa questão de titularidade, tá? Então, aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra. Por quê? Porque eles eram também discípulos. Eles aprenderam com o seu mestre, não é isso? Que é Jesus. E o mestre ia sair de cena, ou seja, ele iria ser assunto aos céus. Aí o que é que ele faz? A grande comissão. Ide, fazei discípulo de todas as nações. Então, já era competência daqueles apóstolos de pregar tudo o que eles aprenderam com o seu mestre. Agora, irmãos, uma coisa aqui interessante. A palavra dos apóstolos, o ministério da palavra dos apóstolos, é importante que a gente diga isso e possa ensinar isso para os nossos alunos amanhã, é que a palavra dos apóstolos, ela não ficou apenas de forma oral, tá bom, irmãos? Ela ficou também escrita, porque é aí que vai dar ideia do fundamento dos apóstolos. O que é o fundamento? É todo esse conjunto de crenças, de doutrinas ensinadas por Jesus e que foram captadas pelos apóstolos, e eles notificaram isso nos seus evangelhos ou nas suas cartas pastorais, nas suas epístolas. Está lá tudo escrito. Isso é importante que a gente entenda, porque isto é que fundamenta, digamos assim, toda a teologia, toda a doutrina, todo o ensinamento,
do Novo Testamento, né? Então, o Novo Testamento está baseado nesta fundamentação dos apóstolos. E aqui eu quero chamar de novo a atenção para você, escute bem daquilo que eu estava falando a respeito daquele que ouve a palavra e pratica. Você sabe que, segundo os estudiosos, me parece que foi o Evangelho de Marcos o primeiro a ser escrito, não é? E os outros foram sendo escritos a partir do Evangelho de Marcos, né? Cada um com a sua, com a sua peculiaridade, digamos assim, né? Cada um foi aplicando como viu, né? Os milagres de Jesus, os ensinamentos de Jesus, né? Mas sabe, eu chamo a atenção para os irmãos de uma coisa interessante. O que Jesus falou, o que Jesus ensinou, não dá a entender que era algo em que os apóstolos pegaram uma pena ou uma folha e foram catalogando tudo o que Jesus ensinou. Não dá a entender que foi isso. Não é, irmãos? Aí eu pergunto para vocês, como foi então que os apóstolos, que os discípulos, lembraram-se de tudo que se passou com eles? Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Imagine você num barco com Jesus e aquela tempestade enorme. Será que tinha algum apóstolo escrevendo ali no meio daquela tempestade o que estava se passando? Não. Assim mesmo com as demais coisas que aconteceram no ministério de Jesus. E como foi então que se procedeu esta documentação que deu esta fundamentação dos ensinos dos apóstolos, que é o Evangelho, que formou o Evangelho de Jesus, justamente por causa do Espírito Santo. Ele vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho ensinado a vocês. Olha como a participação do Espírito Santo nesta introspecção da palavra é super importante, irmãos. Nós não podemos, é por isso que eu digo que existe, na faculdade a gente tinha muito esse debate, porque geralmente são cessacionistas, né, e não acreditam na continuidade dos dons espirituais. Então a gente tinha esse debate porque, de fato, há um ponto em que, quando você pensa as coisas de Deus apenas de maneira técnica, você não vai alcançar uma plenitude importante que você deve alcançar. Por quê? Porque existe o aspecto espiritual, da experiência. Então, o que os discípulos tiveram foi experiência com Cristo, com a palavra viva com eles. Você se lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Jesus se apresenta para eles, né? E vai descortinando toda a Bíblia para eles. Não era isso que estava escrito nos Salmos, nos profetas, a respeito do Filho do Homem? Não era isso que era para acontecer? E foi descortinando tudo ali para eles. Foi uma aula assim maravilhosa, sabe? Do verbo, a aula do verbo, da palavra viva sendo ministrada ali para aqueles discípulos, e a coisa estava tão gostosa que, segundo dizem os estudiosos, era mais ou menos 3 horas de caminhada, 9 quilômetros naquele caminho ali, mas a coisa estava tão gostosa que eles nem viram a hora passar, mas enquanto a palavra viva estava falando para eles ali, o coração deles ardia de alegria, de gozo, porque era o verbo vivo que estava falando ali para eles. Meus amados, é por isso que é importante nós nos apegarmos a estas verdades. Então, o fundamento dos apóstolos é o ensinamento que eles aprenderam, são as doutrinas que eles aprenderam com Cristo,
e depois o Espírito Santo foi fazendo eles lembrar de tudo, e eles foram anotando tudo, né? E deu tudo isso aí, formou-se então o Novo Testamento. E aí entra também o testemunho dos profetas, né? Há uma discussão grande aqui se esses profetas, se eles seriam profetas do Antigo Testamento, e se seriam profetas do Novo Testamento. E se são profetas do Novo Testamento, como é que são esses tipos de profetas do Novo Testamento? Tá? Porque há uma diferença para os profetas do Antigo Testamento. Por quê? Claro que você vai ter profetas ali que não são escriturísticos, né? Aqueles profetas que não escreveram nada, né? Acredito que Elias, né? Não tem um livro de Elias, é um profeta importantíssimo, mas ele não escreveu nada. Mas já tem outros que escreveram. Então, eles deixaram tudo escrito. E aí, esses profetas, eles também falaram de Jesus, que é mais ou menos esse gráficozinho aqui simples que eu fiz aqui, olha, para os irmãos entenderem. Só que tem uma coisa interessante, e aí que eu queria que os irmãos ponderassem. Vocês é que vão decidir o que vocês acreditam nesse sentido, né? Se esses profetas que ele fala são profetas do Antigo Testamento, se é profetas do Novo Testamento. Se for profetas do Novo Testamento, então a gente pode dizer que eram aquelas pessoas que eram usadas no dom de profecia, porque também estes profetas, vamos colocar assim, se formos comparar com os apóstolos, não tem nada escrito deles. Não, que eu saiba, não tem nada que eles escreveram, tá? Não tem alguma coisa assim, algum livro que eles deixaram escritos. Nós temos algumas manifestações de profetas, como por exemplo Ágabo, né? Que foi aquele profeta que profetizou a prisão de Paulo, mas não, ou pelo menos de pior, tá? Aí você vai entender uma coisa interessante que Paulo fala de uma palavra chamada mistério, tá? O que é esse mistério que estava oculto em Deus? Os profetas do Antigo Testamento, eles viram muitas coisas. Ver no sentido de profetizar sobre aquilo. Então, eles profetizaram sobre o nascimento de Jesus, está lá, nós sabemos disso, né? Eles viram esse pico da profecia, então eles puderam vislumbrar, puderam pregar, puderam profetizar sobre isso, tá bom? Eles também profetizaram sobre a morte de Jesus. Eles também profetizaram sobre alguns eventos escatológicos lá no futuro. Daniel, tem muita coisa de Daniel que você vê se cumprindo ou que você vê também se repetindo com outras nuances no Apocalipse. Então é claro que existe, né, esse vislumbre desses profetas mostrando sobre Jesus, nascimento de Cristo, a morte dele e alguns eventos escatológicos. Mas eles não viram o vale, como se diz, o vale da igreja. Por quê? Porque ela estava aqui oculta. Não existe nada, você pode pesquisar, eu não sou dono da verdade, tá, irmão? Mas você pode pesquisar e depois ver se tem alguma coisa dos profetas em que eles profetizam acerca da igreja. Porque esta igreja é aquilo que Paulo fala do mistério de Deus. E ele ainda diz, e eu me refiro à igreja, tá? Então esse aqui é o mistério de Deus. Por que mistério? Porque estava oculto. Então, quem era o responsável por proclamar, por pregar sobre esta igreja, sobre este mistério? Exatamente tanto os apóstolos quanto os profetas do Novo Testamento. Que é o que a lição diz aqui, olha, para você poder conferir o que diz aqui. Ele diz aqui que a palavra grega profetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. Ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai falar de outras profecias? Ele vai colocar outro fundamento além do que já está colocado? Ele vai escrever outras coisas que muitas vezes, pelo que a gente vê aí, são até contrárias ao que já está profetizado?
E se a gente pegar o texto de João, ele diz claramente, a palavra de Deus diz claramente que não é para acrescentar nada da profecia daquele livro, né? Se refere a Apocalipse, mas a gente pode dizer a todo o conjunto também do que já foi profetizado. Então, qual era a ideia desses profetas? Eles eram proclamadores da palavra de Deus. Eles iam proclamar a palavra de Deus. E aí eu acho interessante porque tem um texto, irmãos, que fala sobre isso, né? Que se não houver profecia, o povo se corrompe. E é claro que alguns interpretam esse texto, não havendo profecia, o povo se corrompe, como aquela ideia de você estender a mão, de você ser usado no dom de profecia, tá? Mas não é isso que o texto se refere. Se refere à proclamação da profecia. É como se estivesse dizendo, se não houver proclamação da profecia, o povo se corrompe. E em que sentido proclamação da profecia? Porque o profeta de Deus, de hoje, pelo que eu entendo, ele não vai falar uma coisa que está escrita só como uma repetição. Não, ele vai proclamar aquilo. Ele vai dizer que aquilo vai acontecer porque já está escrito. Ele não vai falar uma outra coisa diferente. Tem um monte de gente aí se dizendo profeta de Deus, fazendo live, fazendo um monte de coisas, e eu não estou falando do dom de profecia, tá bom, irmãos? Que eu sei que Deus revela. Mas eu estou falando daquelas verdades que são colocadas, né, que já foram colocadas. Por exemplo, existe um monte de profecias aí a respeito da vinda de Jesus. E a pessoa diz que Jesus marca data, tem várias igrejas aí, né, seitas, que marcaram datas da vinda de Jesus, que foram profetizadas por pessoas que se diziam profetas e sabe o que aconteceu? Nada. Jesus não veio. Por quê? Porque a Bíblia não nos autoriza isso, mas nos autoriza, como profeta de Deus, a pregar, a proclamar. Que se não me falha a memória, essa palavra lá grega, né, kerusen, quer dizer isso, proclamar. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou proclamar a profecia bíblica. Eu vou dizer que Jesus vem, eu vou pregar que Jesus vem arrebatar a sua igreja, tá? Que Jesus vem implantar o seu reino milenial, que Jesus vem concluir todas as coisas. Então isso é preciso ser pregado nos dias de hoje, nós precisamos entender isso. Por fim, irmãos, o segundo ponto, terceiro ponto, melhor dizendo, fala sobre edificados para a morada de Deus. Aí fala do edifício bem ajustado, tá? E ele diz aqui, edifício bem ajustado, templo santo do Senhor, porque aí ele já está trazendo para a nossa realidade, tá bom? E é por isso que nesse ponto aqui eu quero mostrar este outro gráfico que eu falei para vocês lá no início para a gente encerrar, tá bom, irmãos? Amados, uma coisa que eu quero dizer sobre esses gráficos, eu acho importante a gente explicar, porque aí eu tenho certeza que você pode pegar um gráfico desse e dar uma explicação, talvez ainda até muito melhor do que o que eu estou fazendo aqui, porque eu sei que Deus usa pessoas de diferentes formas. Mas eu quero, pelo menos, dar uma explicação do que é este gráfico, porque ele está dentro dessa parte, edificados para a morada de Deus. E aqui a gente vai concluir, tá? Esta aula. Presta atenção aqui, irmãos. Podemos dizer que isto aqui seria o tabernáculo de Deus, tá? Tabernáculo de Deus, porque nós acreditamos que existe um tabernáculo no céu. Apocalipse fala sobre isso, tá? Tabernáculo. Inclusive os judeus acreditam nisso, né? Que o templo já existia lá no céu, né? Quando Deus cria o homem, Deus cria e coloca em um jardim, que eu falei para vocês lá no início, que era aquele lugar de comunhão que Deus tinha com o homem, Deus comungava, Deus aparecia ali de uma forma que a gente não sabe, né? Os teólogos falam de teofania, de uma presença que nós não sabemos, mas ele se manifestava ali, tanto é que a Bíblia diz isso, tinha comunhão com eles. Depois que eles pecaram, essa comunhão foi cortada, e ali ninguém mais tinha, digamos assim, essa comunhão como eles tinham lá no início,
você vê que tem a linhagem, não é, dos filhos de Deus, mas eram poucas pessoas, digamos assim, pouquíssimas pessoas que se propunham a adorar a Deus. Até que quando chega na nação de Israel, né, já eles, eu estou pulando aqui para os irmãos entenderem, já no deserto, quando eles estão passando lá no deserto, Deus manda que se faça o tabernáculo, tá? Então, o tabernáculo, ele era feito dessa forma, exatamente porque ele precisava ser montado e desmontado, tá? E isso era para mostrar a nossa peregrinação, que nós estamos aqui também de passagem, né? É importante isso. Mas era um lugar aonde Deus habitava. Aí está aqui, olha, farão um santuário para mim e eu habitarei no meio deles, tá? Um lugar onde Deus habitava no sentido de demonstrar a sua presença, tá, irmãos? Eu não estou dizendo que era a habitação original de Deus. Eu estou dizendo que era o lugar onde Deus se manifestava para que ele pudesse estar junto do seu povo, que foi isso que ele disse: farão um santuário para mim e eu habitarei no meio deles. Então, o povo poderia ter a presença de Deus na vida deles, perto deles ali, aquilo era algo maravilhoso. Aí você tem aqui todos esses outros paramentos, digamos assim, esses outros instrumentos que faziam parte do tabernáculo, né? Então você tem o altar, o lavatório, a mesa dos pães, o candelabro, tudo isto aqui apontando para Cristo, tá? Tudo isso apontando para Cristo, né? Eu não quero entrar nesse detalhe porque não é esse o foco, tá? Até chegar aqui na Arca da Aliança, que ficava lá no lugar santíssimo. Tá bom, irmãos? Então, olha que coisa interessante. Ele manda fazer o tabernáculo, né? Depois, este tabernáculo, depois que o povo já está instalado em Canaã, né? Davi, depois das batalhas, das guerras de Davi, o que acontece? Ele tem o desejo de construir o templo, né? Mas aí Deus não deixa, porque ele está com as mãos lá manchadas de sangue, né, por causa das guerras. Mas quem ia fazer isso era Salomão. Então o que acontece? Nós temos aqui o Templo de Salomão, já um local fixo, tá bom? E aí tem todo um texto tão lindo de Salomão, né, que ele fala sobre isto, né, sobre se o povo fosse levado cativo, se o povo fosse assolado por pestes, até um dia desse, nas nossas orações, nós lemos esse texto para lembrar disso, né? Então, se o povo tivesse cativo, e aí se o povo orasse em direção a esta casa, Deus ouviria a sua oração. E aí eu acho lindo, irmãos, porque você tem aí Daniel orando 3 vezes ao dia na janela, em direção ao Templo de Jerusalém, porque ele lembrava desta oração de Salomão. Aí sabe o que aconteceu? Deus ouviu a oração de Daniel, né? Então, olha só, irmãos, mas a gente sabe que isso não foi suficiente. Por que que não foi suficiente? Porque eles começaram a divinizar o templo, né? Eles valorizavam mais o templo do que a presença de Deus no templo. E a bem da verdade é que no tempo de Jesus, acredito eu que a presença de Deus nem mais estava tão evidente, né, neste templo. A prova disso é que o templo seria assim destruído. Os discípulos, vê que quando eles saem do templo, né, mostra a construção, a arquitetura do templo. E Jesus disse: olha, vocês estão vendo tudo isso aí? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Interessante também que Jesus faz esta mesma comparação do templo em relação a ele. Destrua este templo e em 3 dias eu reconstruirei. E eles não entenderam o que Jesus quis dizer, porque ele estava falando dele mesmo, né? Olha, vocês vão destruir este templo, vocês vão tirar a minha vida, mas em 3 dias eu vou reconstruir, ou seja, eu vou ressuscitar, né? Então Jesus fez isso, tá bom, irmãos? Amados, quando Jesus faz isto, ele quebra um monte de paradigmas, né? Nós já falamos sobre isso, mostramos em gráficos anteriores.
o véu do templo rasgado, tá? Isso aí é interessante, porque eu não mostrei para os irmãos, tá? Mas o formato do templo de Jerusalém, do templo de Jerusalém e do tabernáculo, tá aqui, dá para você ver, era um formato meio retangular, tá? Vamos colocar como se fossem esses dois tijolos aqui, ó. Essa parte retangular. Esse era o formato do templo, ou do tabernáculo. Porém, a parte, aí você sabe que era dividido, né? É até bom a gente usar essas duas analogias aqui, essas duas figuras, porque se isso aqui é todo o templo ou o tabernáculo, você sabe que ele era dividido em duas partes, lugar santo e lugar santíssimo. Agora, irmãos, que coisa interessante, olha aí, ó. O lugar santíssimo, ele era quadrado, ele era hermeticamente quadrado, né? E isto faz, irmãos, alusão à cidade santa ou à Nova Jerusalém, que Deus faz questão de dizer que é o tabernáculo. Olha aqui, Apocalipse 21, 3, você pode depois baixar esse gráfico. Ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles, serão seu povo, e ele mesmo estará com eles. Deus, quando é dito isso aqui pelo anjo, isso se refere a Jerusalém que está descendo. Olha que coisa interessante. Então, se o lugar santíssimo era quadrado, porque esta parte de dizer que é quadrado está falando de lados perfeitos, não tem um maior do que o outro, lados perfeitos. Mesma coisa da Nova Jerusalém, altura, largura, profundidade, tudo igual, porque Deus ele é perfeito. Então significa dizer aqui que Cristo é esta perfeição, tá bom? Que Cristo é, digamos assim, esta representação desta cidade, tanto é que lá nesta cidade não tem iluminação elétrica, não tem lua, não tem sol. A Bíblia diz que o Cordeiro é a sua luz. Que coisa maravilhosa, irmãos. Agora preste atenção, eu vou encerrar aqui para você entender. Nós estamos nesta jornada aqui, ó. Este era o velho e antigo caminho, tá bom? O antigo caminho que foi importante, né? Mas não deu muito certo porque os homens começaram a divinizar as coisas em vez de Deus. Quando veio Jesus, ele quebra tudo isso aqui para dizer o seguinte: olha, eu quero que vocês agora sejam minhas testemunhas, meus discípulos, que vocês sejam estas outras pedras. Eu vou ser a pedra angular, a rocha de esquina, a rocha de Horebe, aquela pedra que Daniel viu lançada não por mãos humanas, mas pelo Senhor Todo-Poderoso, e aquela pedra ela vem e cai dos pés da estátua de Daniel, que representa todos os poderes políticos de hoje, tá? Daquela época, mas também representa os de hoje, porque ele tem uma extensão e que vai culminar com o poder político do anticristo. Então, Cristo, esta pedra, ele vem e destrói nos pés da estátua, e a Bíblia diz que esta pedra, ele destrói a estátua, ou seja, ele vai destruir o poder do anticristo, e esta pedra, ela vai crescer e se tornar uma grande montanha em toda a terra. Aí vai se cumprir aquilo que a palavra de Deus diz: como as águas cobrem o mar, o conhecimento da minha glória há de encher toda a terra. Mas isto porque Cristo está, através do seu sacrifício, do seu exemplo, nos levando para um novo e vivo caminho para nos apresentar a Deus. É por isso que eu acho interessante esse texto de Efésios, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. Olha aqui, olha. E aí nós estamos sendo levados, porque também Efésios 5:27 diz: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula. Olha aqui, irmãos, perfeita, lados perfeitos. Por isso que ele quer que a gente seja referencial dele. Aí vem Paulo dizendo: sede meus imitadores. Por quê? Porque eu sou de Cristo, tá?
Então ele está falando desta perfeição que Cristo tem, que ele imitava essa perfeição de Cristo, e assim nós também vamos imitando esta perfeição para que a gente possa ser apresentado perante Deus como uma igreja sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, santa e irrepreensível. É assim que Deus quer nos apresentar, assim que Cristo quer nos apresentar a Deus, e novamente o Senhor Jesus vai fazer com que a gente esteja, participando de toda esta glória, de toda esta bênção.